passar por 4 tentativas de assassinato e ainda ser perseguida por vingança. Parece mais o roteiro de um filme de ação. Você não acha? Só que você vai encontrar esses elementos em um clássico conto de fadas. Branca de Neve. Olha, é provável que você tenha crescido com a versão da Disney na mente. E não há nada de muito macabro naquela história, não é? O lado sombrio deste conto vem da escrita de Jacó e William Grimm. Ao contrário das versões primordiais de outros contos de fadas, não existem registros ancestrais detalhando os acontecimentos de Branca de Neve. A história dela, assim como de algumas que a sua mãe te contava antes de dormir, foi passada de geração em geração, através do meio mais antigo que a humanidade tem de passar informações: a oralidade. Antes dos irmãos Grimm decidirem contá-la, a Branca de Neve passou séculos apenas como uma tradição oral de origem alemã. E anos mais tarde, estudiosos tentaram responder à pergunta: em quem Branca de Neve foi baseada? O historiador alemão Eckhard Sander tentou responder essa pergunta. E para ele, a resposta tem um nome: Margareta von Waldeck. As semelhanças. Margareta foi uma condessa alemã que nasceu em 1533, filha do conde Philippe IV. A vida dela foi tranquila até completar 16 anos, época em que foi forçada pelo pai a se mudar para Bruxelas. Os motivos eram políticos e não vem ao caso, tá? Bom, continuando. O fato é que na nova casa ela teria se apaixonado por um príncipe. Justamente o que se tornaria o rei Filipe II da Espanha. O problema é que o pai de Margareta não aprovava o relacionamento. E diz a lenda que a condessa veio a óbito de forma misteriosa quando tinha apenas 21 anos. Possivelmente por envenenamento. E nesse caso, o maior suspeito do crime teria sido o pai da jovem. Isso porque a primeira madrasta da condessa havia falecido antes da mudança e o conde só se casou novamente em 1554, o ano em que Margareta morreu. Só que talvez o elemento mais parecido com a história de Branca de Neve envolva as minas de cobre que o conde Philippe IV possuía. Minas? Minas. Onde crianças trabalhavam. E depois se reuniam em grupos de 20 para morar em uma casa pequena. Percebe a semelhança? Não é parecido com os 7 anões? E enquanto a verdade não vem à tona, deixe-me contar a verdadeira história. Era uma vez uma rainha que estava costurando no inverno, enquanto estava ao lado de uma janela preta como ébano. A mulher olhou a neve do lado de fora e, sem querer, espetou a agulha no dedo. Pum, pum. 3 gotas de sangue caíram sobre a neve na janela. Admirada com tamanha beleza de composição de cores, a rainha desejou que, se tivesse uma filha algum dia, gostaria que a criança fosse alva como a neve, tivesse lábios rubros como o sangue e cabelos negros como o ébano. Não demorou muito para que o desejo dela se realizasse e a rainha desse à luz a uma bebê com as características exatas. Uma menina que recebeu o nome, imagina, Branca de Neve.
Infelizmente, a vida da pobrezinha não começou muito bem. Não começou. A rainha morreu no parto e seu pai se casou com uma mulher horrível, vaidosa, snob, egoísta e que tinha um espelho mágico que sempre respondia apenas a verdade. Todas as manhãs, ela perguntava para o objeto mágico quem era a mulher mais bela do mundo. E a madrasta sempre recebia como resposta que era ela a mulher mais bonita de todas. Claro. Ao menos até Branca de Neve crescer, não é? A idade exata que a princesa tinha quando a resposta do espelho mudou varia conforme a versão. Alguns dizem que ela tinha 7 anos. Já outros falam que, na verdade, seriam 17. O fato é que a resposta do objeto mágico passou a indicar que Branca de Neve era a mais bela de todas as mulheres. À medida que o tempo passava e a resposta do espelho não mudava, a então rainha passou a sentir cada vez mais inveja e raiva da jovem. E da mesma forma que acontece no filme da Disney, a madrasta decide chamar um caçador para cortar o mal pela raiz. Ela pede que o homem mate a princesa e leve de volta o coração como prova que o trabalho foi feito. Isso por si só já é muito macabro, convenhamos. Bom, mas fica ainda pior em outras versões. Algumas dizem que a madrasta pediu o coração para comê-lo e se tornar imortal, enquanto outras falam que, na verdade, ela exigiu o fígado e os pulmões da Branca de Neve. E uma vez que a Branca de Neve, a princesa, não estivesse mais viva, a mulher se tornaria a mais bela outra vez. A madrasta só não contava com uma coisa. O caçador era um homem bom. Ao perceber a beleza da menina e se entristecer quando ela implorou por misericórdia, o homem decidiu deixar a Branca de Neve fugir pela floresta dentro e desaparecer. Para enganar a madrasta, o caçador mata um cervo na floresta e leva os órgãos para a mulher se alimentar. Pensando que havia voltado a ser a mais bela, a madrasta voltou a questionar o espelho. E a resposta você já sabe. Branca de Neve ainda é a mais bela. Mas como isso é possível? Ela fica louca com essa história. E depois ela havia acabado de comer. Mas ela não tinha comido os órgãos da princesa. Nesse meio tempo, a Branca de Neve conseguiu sobreviver aos perigos da floresta e encontrou uma pequena casinha no meio da natureza. Uma casa que era o lar de anões. A princesa só recebeu a permissão de ficar no lugar porque limpou e organizou a residência. E em troca de manter o lugar limpo e agradável, ela poderia se esconder por lá, longe da madrasta. Mas de nada adiantou. Com a ajuda do espelho mágico, a rainha consegue descobrir o esconderijo da enteada e faz mais 3 tentativas de assassinato. Que conto de fadas que teria isso, não é mesmo? Na primeira tentativa, a madrasta se disfarça como mercador ambulante, vai até a casa dos anões e tenta vender um laço de fita para a princesa. Inocente como era, Branca de Neve aceitou o produto e quase morreu no processo. Isso porque a mulher
apertou o laço com tanta força ao redor da cintura da princesa que a jovem sufoca ao ponto de desmaiar. A sorte da menina foi que os anões a encontraram a tempo de tirar o laço e salvá-la de uma morte certa. Não satisfeita, a rainha retorna à casa dos anões tempos depois, dessa vez disfarçada de vendedora de pentes e escovas de cabelo. E aí você pensa, mas ninguém cairia em um truque barato desses outra vez. É verdade, eu também concordo, é verdade. Mas a Branca de Neve tinha o coração puro e acabou aceitando um pente. O que ela não esperava era que o objeto estivesse envenenado. Assim que a princesa tentou usá-lo, ela quase morreu logo em seguida. Isso só não aconteceu porque os anões apareceram na hora certa para salvar o dia. As possibilidades estavam acabando para a madrasta. Então ela decide se disfarçar de fazendeira e oferece uma maçã envenenada para a Branca de Neve. Dessa vez, a menina ficou com o pé atrás. E não aceitou o presente. Não. Ela só muda de ideia quando a madrasta parte a maçã em duas e come a metade que não estava envenenada. Acreditando que estava tudo certo, Branca de Neve dá uma mordida na fruta e um pedaço fica preso em sua garganta, deixando-a sem ar, praticamente em coma. Pensando que a princesa estava morta, os anões a colocaram em um caixão de vidro, já que não tinham coragem de enterrá-la por causa da sua extrema beleza. Depois de um tempo, o príncipe viu o caixão enquanto passeava por aquela região da floresta e ficou impressionado com a beleza da Branca de Neve. Ele decide levar o caixão para o próprio castelo e acaba tendo uma surpresa no meio do caminho. Quando um dos seus servos tropeça, o objeto se mexe o suficiente para que o pedaço de maçã saísse da garganta de Branca de Neve e fizesse com que ela respirasse direito outra vez. A princesa estava viva. Não precisou de nenhum beijo para quebrar a maldição, claro que não. O que também não quer dizer que todos os personagens terminaram bem, hein? O príncipe pede Branca de Neve em casamento e convida a rainha para a cerimônia. E ao chegar na festa, ela recebe uma punição por toda a desgraça que fez a princesa passar. São colocados sapatos de ferro em brasa em seus pés. E a madrasta é forçada a dançar até cair morta. Acho que o correto deveria ser cabelos pretos como o ébano, pele branca como a neve e lábios vermelhos como o sangue da vingança. Um abraço. Cuidado com a madrasta, tá assim por aí.